O nosso RJ Entrevista hoje é com Alfredo Bertini. E quem não conhece Alfredo Bertini? Doutor em Economia, ele é um fomentador cultural, ex-secretário de Desenvolvimento do Estado de Pernambuco, torcedor do esporte e também mais conhecido como criador do Festival de Cinema de Pernambuco, o CinePE. Aliás, Alfredo Bertini é múltiplo, não é isso, Alfredo? Oi, Roberta, que bom estar aqui com você, contemplar alguns minutos aqui com o teu público. Eu diria que a vida me deu a oportunidade, Roberta, de poder circular, de transitar um pouco em todas essas áreas, né? E eu procuro sempre fazer o possível, o melhor, né? Dentro dessa possibilidade, buscar com que as coisas aconteçam da melhor maneira possível. Então, eu gosto desse movimento, eu gosto desse engajamento, entendeu? Então, eu procuro, dentro daquilo que eu possa contribuir, dar a minha colaboração, dar a minha contribuição, porque eu acho que é assim que a gente termina passando pela vida, deixando esse legado de alguma coisa que foi feita, né? E feita assim com muito carinho, com muita dedicação, com muito zelo, né? Me diga uma coisa, o que tem a ver economia com cultura? Eu queria como é que você fez esse link. Que pergunta boa e que oportunidade, Roberta, você me dá para esclarecer até algumas coisas. Porque, no geral, as pessoas não fazem esse link, né? Eu brinco dizendo o seguinte, as pessoas acham que fazer entretenimento, produzir entretenimento, nesse sentido, é a mesma coisa de quem consome o entretenimento. E não é. Para você fazer, para você produzir, você precisa mobilizar fatores de produção. Você precisa mobilizar gente, equipamentos. Portanto, você, ao fazer esse tipo de coisa, você está fazendo economia. Você gera uma cadeia produtiva. Você gera uma cadeia produtiva. Então, é um grande equívoco você achar, e aí vale uma crítica sutil, não só às pessoas que fazem uma interpretação equivocada sobre o assunto, mas às vezes até as políticas públicas, e de uma forma geral, em todas as esferas, municipal, estadual, federal, quando a gente se depara com situações que não levam em consideração a cultura como uma atividade econômica. Vamos falar um pouquinho de CinePE, Festival do Cinema de Pernambuco, que você criou quantos anos atrás? Olha, vamos para o 26 agora, né? 26 anos atrás, nem se pensava nisso. Pernambuco nem pensava, nem tinha essa cena cultural toda do cinema, que hoje a gente tem uma cena cultural pernambucana muito forte. Você lá atrás foi visionário, criou o primeiro festival. Como é que foi? Na oportunidade, eu estava aqui no Recife, na condição de secretário no governo de Joaquim Francisco, e vasculhando algumas coisas para o centro de convenções, né? Aí leio no jornal que o Pelé, com a Lemos Brito, estavam querendo fazer uma feira de esportes em São Paulo. E aí eu fui atrás, Luciano do Vale me ajudou, o saudoso Luciano. Aí ele me aproximou do Pelé, que me aproximou do Aníbal Massaini, que era quem estava fazendo Pelé, o Atleta do Século, o filme, né? O Massaini me leva para Gramado, né? E em Gramado, uma entrevistadora, né, tão competente como você, me coloca numa situação como essa e me faz a pergunta que você fez aqui. Como é? Pernambuco é um estado tão forte em cultura, com a tradição de televisão, não tem um festival de cinema? Um festival de cinema não é possível, só Gramado lá no sul. E aí eu, como agente de governo, estava ali como secretário, eu disse, não tem esse ano, mas no ano que vem vai ter. Eu decidi empreender, né? Tomei uma atitude maluca, pouca gente sabe disso, eu era professor da universidade, pedi demissão no PDV. Olha aí, revelação, peraí. Pediu demissão, vamos lá, fala aí. Eu pedi demissão da Universidade Federal, na época eu estava com pouco tempo de casamento, minha mãe e meu sogro disseram que eu estava maluco completamente, né? Como é que você renuncia a um emprego formal? Público! E o primeiro causou já um impacto no São Luís. O segundo, a gente não conseguiu, Roberta, fazer no São Luís, porque o Titanic estava fazendo o maior sucesso. Aí eu tive que tomar outra decisão maluca, levar para o centro de convenções. Ai, como eu lembro desse festival. E olha, no centro de convenções todo mundo me criticava. Como é que você vai fazer uma sala de cinema aqui? A gente trouxe o Central do Brasil naquele ano. Foi muita sorte. Eu acho que tudo na vida tem que ter sorte. Fernanda Montenegro veio. Veio, Fernanda. Fernando Torres veio. Foi aplaudida de pé. Eu estava lá. Eu lembro desse Você lembra desse dia? Claro que eu lembro. É um dia emocionante. Eu fico arrepiado. Eu também, me arrepiei todinha agora. Que, aliás, pegando aqui o encaminhamento lógico dessa
exposição, Roberta, a própria pandemia também nos ensinou muito. Eu nunca imaginei, veja outro dado interessante, que eu pudesse assistir o festival, como aconteceu em 2020, perdão, na minha casa, né, com os pés em cima da mesa, assistindo pelo Canal Brasil, pela televisão. Para você ver, mas já voltar com Não, tudo. já. Aí eu digo, não, isso aqui é inimaginável. Agora, cá para nós, conta aqui pra gente. Tem muito ator, estrela mesmo, chatinho. Tem alguma história assim curiosa que a gente quer saber assim do Festival de Cinema que marcou você pra gente? Pelo menos uma, assim. Eu sei que deve ter muitas, mas conta uma assim que você tem não muito. esquece. Você talvez estivesse na plateia, outras pessoas, e vale a pena contar. A gente estava fazendo o teste do filme que ia estrear à noite. Era um filme de Andrucho Waddington, né, e da Conspiração Filmes, e Casa de Areia era o filme. E aí o que é que acontece? A gente, quando está fazendo o teste, o meu projecionista percebe que a última lata, no tempo que era 35 do filme, não era do filme. Eita! A última lata era de Superman. Eita. Ou seja, o laboratório trocou as latas. E aí foi um estresse. A gente não queria nem dizer ao diretor do filme, ao pessoal, a gente tratou com a produtora, e eu com a produtora digo, rapaz, só tem uma saída, é Luiz Melodia cantar. A gente chama o palco, né, e antes de botar o filme para rodar, está todo mundo no palco, Andrucha sem saber de nada, o elenco, só sabia a produtora e Luiz Melodia. E aí quando Melodia vai falar, ele disse, eu vou fazer melhor, eu vou cantar para esse público maravilhoso. E aí ele cantou a música que você cantarolou aqui. Lava roupa todo dia, que é a cara dele. Que é a cara dele, né? E o público sem entender, ele cantou. E era o tempo do menino montar. E a gente num estresse danado, né? E mas a plateia não estava nem aí, curtindo. Aí a plateia reagiu positivamente, porque mesmo atrasando o filme, Melodia deu a canja. Uma história que eu preciso falar de uma pessoa que é a cara do CinePE. Graça Araújo, nossa amiga. Como é que foi algum episódio com ela que você lembre? Alguma coisa que deu errado também com Graça, que ela errou, trocou? Porque isso tem que acontecer, né? Isso tem que acontecer. Graça foi uma convivência do segundo festival, né, até o ano que ela faleceu. Ela virou a cara do festival. E eu estava na Croácia de férias, quando soube da morte de Graça, né, e fiquei assim, eu e Sandra, né, perdemos a graça na viagem, né? Usando até a expressão do nome dela, e a gente não sabia o que fazia, se interrompia a viagem para vir para cá. E aí, conversando com o pessoal, não interrompa, porque não dava nem tempo, a gente com tudo programado, né? E foi assim, uma tristeza enorme para a gente, uma viagem que terminou sendo marcada pela perda de Graça, mas também nos proporcionou lembrar muita coisa, né? E Graça ficou realmente a cara do festival. A gente tinha sempre uma praxis, né? Já que você quer uma história engraçada, eu vou te contar. Quando terminava o festival, no primeiro final de semana subsequente, eu fazia uma feijoada lá em casa. E Graça fazia questão. Eu não sabia disso, não. Eu levava o pessoal que trabalhou todo. Então, toda a turma... Todo o staff, do motorista ao pessoal de produção, a gente fazia sempre uma feijoada. E Graça fazia questão de estar presente. E um dos meninos imitava a Graça. Era muito bom. Só que Graça não sabia que nesse dia a gente aprontou uma com ela, né? Ele entra vestido de Graça, né? Bota uma roupa e a voz era idêntica. E Graça morreu de rir naquele dia lá na feijoada, porque não imaginava que alguém a imitasse tão bem. E eu estou te contando essa história porque no dia que a gente decidiu também homenagear a Graça, um ano depois... Não um ano, no festival seguinte. Festival que ela já estava falecida. Então a gente tinha que homenagear a Graça. E foi uma coisa que foi um dos momentos marcantes ali no São Luís, porque a gente conseguiu, dentro das técnicas modernas, colocar a imagem de Graça no local ali do pedestal e gravamos. Então estava a plateia sentada e a grande surpresa é que entre a voz... Foi emocionante. A voz que o menino gravou. E ali foi um momento emocionante, porque quando a gente olha de cima do palco e vê muita gente chorando, então a gente viu ali que acertou na homenagem. E agora? O que é que a gente pode esperar do Festival de Cinema do CinePE? Eu estou começando agora, e vou fazer em 3 municípios de Pernambuco. E é um projeto bacana, porque a gente treina alunos de rede pública e faz com que eles exercitem fazendo filme.
O último agora que nós fizemos, que não foi nem com alunos nesse caso, foi com comunidades no entorno de Suape, deu um filme que eu estou achando uma coisa maravilhosa, a gente vai mostrar no CinePE e eu tenho certeza de que é um filme que pode competir em qualquer lugar. Olha aí, novidade, em primeira mão, hein? É primeira mão. Eu acho que ficou um trabalho lindo, é um trabalho feito pela própria comunidade, né? Uma comunidade que trabalha muito em função de um lixão no cabo. Então, esse tipo de trabalho a gente começa antes, os debates a gente faz depois. Esse ano a gente vai inserir, vamos voltar com o mercado, que é o grande encontro de quem tem conteúdo para vender e quem quer comprar. A gente junta dessas Mas peças. vai ser em maio? Não, vai ser agora, outubro, novembro, dezembro. Já? Agora. Vamos dar um pulo aqui, um giro assim, dar um cavalo de pau, como a gente chama, e falar do desportista Alfredo Bertini, que isso aqui é o rubro-negro. Eu não sei como ele é rubro-negro, porque eu só ouvi rubra. Aqui vai ter discussão. Como é que é? Você sempre quis ser presidente do esporte, sempre esteve lá junto à diretoria. Como é que é essa sua relação com o Esporte Clube do Recife, com essa área de esportista? Eu vou fazer um outro depoimento aqui no seu programa. Eu acho que pouca gente sabe. Eu decidi na minha vida me aproximar mais do esporte no dia que meu pai morreu. Foi mesmo? Foi, no dia que meu pai morreu. E meu pai parece que estava adivinhando que não estava bem. Ele teve um infarto num jogo de futebol. E aí, isso, claro, ficou marcado na minha cabeça, né? E a partir dali, nos anos 90, eu fui me aproximando um pouco mais do clube, né? E como é que você viu esse episódio do Lisca, que deixou o time com 3 semanas depois de ter sido contratado? Você como torcedor, que eu sei que você hoje já não é mais tão junto assim, mas como torcedor, porque olha, o torcedor ficou chateado naquela situação. Veja, a gente tem que ser muito ponderado nas análises e tudo, né? Eu acho que, claro, houve um erro, uma precipitação. Eu acho que ele deveria ter conversado com a diretoria. E todo mundo questionando: o senhor vai sair? Eu imagino como foi. Vai abandonar a gente nessa hora? Então aquilo deve estar afetado psicologicamente. Agora vamos dar outra virada de chave e agora vamos falar de economia Brasil. Opa. Você, como economista, uma pessoa que também ocupou muitos cargos públicos, como é que você vê hoje o país? Isso é para a gente fechar aqui essa entrevista, essa conversa com um tom mais sério. Como é que você vê hoje o país nessa toada de uma polarização grande? A economia, embora se fale em crescimento, a gente vê que a população está sofrendo muito e há uma desigualdade social imensa. Como é que você analisa hoje essa situação do país e se a gente vai sair dessa polarização? Acho que a gente não vai ter um 2023 fácil, né? Independente de quem ganha a eleição. Se essa polarização não for quebrada, quem for o presidente eleito, seja o atual ou seja o seu principal adversário, nós vamos ter muita dificuldade de governabilidade, primeiro ponto. Independente de quem se eleja. Independente, porque você vai esquerda ter... ou direita? Porque você vai ter sempre esta polarização colocada... O contraponto de quem não ganhou. Contraponto. Então, quem não ganhou vai questionar, vai criar dificuldade, vai tentar embaraçar, né, o que já está realmente já muito complicado do ponto de vista político. Do ponto de vista econômico, eu me preocupo muito também com a situação de algumas variáveis que não estão sendo muito levadas em consideração. Eu tive a oportunidade de conhecer mais de perto o ministro Paulo Guedes e me surpreende a maneira com a qual, logo depois, ele abandonou todos os princípios e pensamentos que fizeram parte da trajetória profissional dele. Mas ele se rendeu a todas as circunstâncias que levaram a posições populistas, né? Essa questão de você furar o teto dos gastos públicos, é uma questão que não coincide de maneira nenhuma, não tem nenhuma, né, sintonia, nenhuma harmonia com o pensamento dele e da equipe. E ainda se acrescentou a isso essa última PEC. Que foi essa PEC kamikaze. Kamikaze, como estão chamando, né? Que foram mais dezenas de bilhões ao buraco que está colocado. Me assusta, e até nas colunas eu tenho escrito, uma das coisas que mais me envergonha como brasileiro, como cidadão, é ver a fome. Mas a gente está vendo no Brasil que a gente não via há muitos anos atrás.
As pessoas estão pedindo realmente comida, resumo de toda a ópera. Se a gente não tiver, de fato, pela primeira vez na vida, né, um trabalho de educação para salvar a geração, não mais dos meus netos, eu não acredito, para salvar a geração dos filhos dos meus netos, dos meus bisnetos, aí a gente vai. Porque você sabe que isso é um legado de 25 anos. Né? É uma transformação, né? E a gente não fez exercício de casa na educação. Então, eu costumo dizer que a gente tem o eixo da educação com cultura, ciência e tecnologia, porque cultura, por mais que a gente estava aqui colocando, que algumas pessoas levem como entretenimento, mas a cultura é uma questão de identidade. Ciência e tecnologia, meio ambiente. Né? Então, essas são as questões da pauta do futuro, e que, lamentavelmente, a gente não conseguiu fazê-las como dever de casa há alguns anos, não é só de agora. Está na hora de parar e pensar no país. Né? Eu faço a minha parte dentro dos meus limites. Eu escrevo e digo o que eu penso. Né? Às vezes isso serve de alguma contribuição, às vezes não. Então, para a gente concluir, se dá o recado ali, o que é que a gente deve fazer para tentar minimizar toda essa situação econômica, social e pensar positivo? Vamos lá para terminar o recado final. Educação, educação, educação. 3 vezes eu vou dizer para ver se a gente aprende, né? Bertini, foi um prazer conversar Querida, com você. Eu passava horas e horas aqui, porque isso aqui foi uma aula diversificada de tudo. Agora, eu queria agradecer a Copergás, Companhia Pernambucana de Gás de Pernambuco, que leva gás a 28 municípios do estado de Pernambuco, por mais essa entrevista maravilhosa. Aliás, minha patrocinadora. Opa, tamo juntos! Eu posso falar a mesma coisa.